Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma Palavra da Vitória da Igreja Assembleia de Deus Ministério Carás. Eu sou Avelino Ferreira e estarei com vocês durante esta noite. Vamos começar a nossa palavra. Pegue a sua Bíblia, abra ela no livro de Êxodo, capítulo 17. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber! Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Vale aqui uma pequena recapitulação do que tinha acontecido até esse momento. Moisés já havia voltado para o Egito com uma missão que foi dada por Deus de libertar o povo, as 12 tribos de Israel do Egito, e levar até o local que Deus haveria de indicar. Então Deus foi lá e, através de Moisés e Arão, mandou as 10 pragas para o Egito. O faraó, depois das 10 pragas, principalmente pela última, que foi a morte do primogênito, o faraó deixou que os israelitas fossem adorar o Deus deles, fossem para a terra prometida por Deus, mas ele se arrependeu em determinada parte do caminho. Então, os egípcios voltaram a perseguir o povo de Deus. Foi quando teve ali aquela abertura, Moisés toca o mar se abre e o povo passa ali com os pés secos, mas quando os egípcios vão atravessar, cai ali a parede de água e os egípcios acabam perecendo. E nesse momento, onde isso está acontecendo aqui, nós estamos no início da jornada do povo de Israel para a terra prometida, para Canaã. E daqui a gente já extrai a primeira coisa. O comportamento do povo é um aviso que nós jamais podemos perder a confiança em Deus. A palavra de Deus diz que aquele povo murmurou. Existe uma diferença entre eu lamentar sobre alguma coisa e eu murmurar sobre alguma coisa. Qual a diferença? Quando você lê, por exemplo, Lamentações de Jeremias, quando você lê o livro de Abacuque, quando você lê o livro de Jó, quando você vê alguns salmos de Davi, ali você vê uma lamentação. O que isso quer dizer? Que eu estou triste por algum motivo, eu sei que eu estou passando num momento de provação, mas eu ainda confio no Senhor e eu sei que Ele, no momento certo, vai me salvar. É claro que, enquanto nós estamos passando ali naquele momento de tritura, de provação, a gente quer sair logo daquele momento. Por isso que você vai ler lá em Salmo: Senhor, apressa-te em me socorrer. Você vai ver Jó falando lá: Senhor, eu não merecia isso. Porque ali há a confiança em Deus, mas, é claro, há o sentido da necessidade humana de não estar ali naquele momento de sofrimento. A murmuração é diferente. A murmuração, eu não tenho confiança em Deus. Apesar do que Ele já fez, apesar do que Ele é, eu chego e falo: não confio. Esse cara trouxe a gente para cá, para a gente morrer no deserto, a gente está aqui, tinha que estar lá no Egito. A gente vai ver que em outros capítulos da Bíblia, em certo momento, o povo chega assim: que saudade dos alhos do Egito, que lá a gente levava a chicotada, mas pelo menos tinha comida. Na verdade, o capítulo anterior,
onde Deus manda o maná para o povo de Deus. Isso é murmurar, eu perder a fé em Deus. E era exatamente o que aquele povo tinha feito. Porque se a gente chegar até aqui, aquele povo já havia visto sinais e maravilhas. Eles já tinham visto as 10 pragas que Deus manda para o Egito. Eles já tinham visto a nuvem que cobria eles durante o dia e não deixava que o sol escaldante do deserto fritassem eles, e também a coluna de fogo que aquecia eles no fria noite do deserto. Eles já tinham visto a derrota de Faraó. Eles já tinham visto o maná descer do céu e uma chuva de codornizes para eles comerem. Mas mesmo assim, naqueles momentos, eles estavam duvidando de Deus e que Deus não poderia dar para eles água. E qual é o aviso que isso tem que ficar para nós? Quantas vezes nós nos esquecemos das bênçãos que o Senhor nos deu? Quantas das vezes você consegue contar nas suas mãos quantas ciladas ele já te tirou delas? Talvez você já tenha passado fome, mas você não morreu por causa disso. Talvez você tenha tido perdas que destruíram o seu coração, mas a sua vida não teve um ponto final. Você está vivo e a sua história continua. Mesmo assim, apesar das bênçãos, apesar dos momentos que Deus nos salva, nós reclamamos, reclamamos e reclamamos. Ah, a casa que eu moro não era exatamente o que eu queria. Ah, essa minha cidade, eu moro aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito violento. Não vejo a hora de sair daqui. Olha a situação desse país. Não vai ter escapatória. Estamos perto do fim. Apesar disso tudo, Deus sempre te ajudou. Como diz a palavra dele em Hebreus, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Em determinados momentos você pode falar: Senhor, até em oração, manda um sinal claro para mim, para que eu tenha confiança do Senhor e faça as coisas diferentes. A própria Bíblia diz que isso não seria suficiente. Jesus comenta sobre isso. Mas este povo aqui que nós acabamos de ler, eles haviam visto sinais e maravilhas. E mesmo assim, eles não confiavam em Deus. Como filhos pequenos que não sabem o que é melhor para si, assim somos nós com relação a Deus. Fechando esse primeiro aprendizado, entregue o seu coração a Deus. Ele jamais te deixará, jamais te abandonará. A promessa que ele nos fez não foi uma vida sem frustração, mas que ele estaria conosco, mesmo durante as nossas frustrações. Deus não nos abandona, mas naquele momento Moisés estava com medo do povo. O povo estava sendo nocivo para Moisés. Olha o que ele fala no versículo 4 do capítulo 17. Então Moisés exclamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Então, Deus dá para Moisés um conselho muito importante. No meio da confusão, Moisés, você não vai resolver nada. Se você ficar aí no meio desse povo, é capaz de fato, eles apedrejarem você. Então, o que Deus manda Moisés fazer? Sai desse grupo. Versículo 5 vai dizer para a gente: respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante, sai desse grupo, sai do povo, mas toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo à mão o bordão com que feriste o rio e vai. Há momentos, este é o nosso segundo aprendizado, há momentos que você vai ter que sair do meio da multidão. Atenção, é um momento que você sai do meio da multidão para resolver um problema. Perceba que Deus não manda Moisés abandonar o povo. Deus poderia ter dito: Moisés, quer saber? Eu acho que você tem razão, sabe? É um povo muito complicado, larga eles aí, segue a tua vida aqui, só com essa galera aí que você confia. Ele pede, na verdade, que Deus se afaste momentaneamente das pessoas, mas que leve com eles um grupo que fosse da confiança dele, mas que depois
Moisés e esse grupo retornaria ao povo. As pessoas, no fundo, elas são o que são. E você pode até se afastar de algumas delas, algumas são mais problemáticas, mas cuidado ao tentar se afastar de pessoas problemáticas para você não encontrar pessoas que são mais problemáticas ainda. Mas como diz Justo Gonzalez, a marca do pecado está em toda a humanidade. Todas as sociedades do mundo são contaminadas pelo pecado. Quero fugir do Brasil, porque o Brasil é um país muito violento. Quer saber? Eu vou lá para o Japão, para a Austrália. Pois bem, lá você também vai encontrar a marca do pecado. Só para ter uma ideia, o número de suicídios nesses países é praticamente o dobro do que o Brasil, com uma população bem menor do que no Brasil. Ah, não. Então tem razão, muito perigoso para o Japão. Além disso, eu vou ter que aprender japonês, vou ter que aprender inglês. Quer saber? Eu acho que eu vou fugir dessa violência, mas vou para Portugal. Beleza, não tem problema nenhum. É um lindo país, um ótimo país. Você vai levar a sua família para lá, mas saiba que a taxa de divórcio de Portugal é 58% em relação aos casamentos no mesmo ano. A marca do pecado acompanha todo ser humano. Você pode até tentar fugir dela, mas você não conseguirá fugir dela. Você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo o céu na terra. Não existe família perfeita, não existe emprego perfeito, nem amigos perfeitos, e principalmente não existe uma igreja perfeita. Em todo lugar que você vai ter sempre alguma coisa que você não gosta. Eu só gostaria de abrir aqui um parênteses. Claro que eu estou falando para você não abandonar família, amigos, igreja, trabalho, por causa de algum desentendimento. O parênteses que eu gostaria de abrir é no caso de violência física com relação a mulheres e crianças. Isso que eu disse não se aplica nesses casos. A postura correta de uma igreja diante de pessoas vulneráveis sofrendo violência física doméstica dentro do lar, a atitude deve ser de, primeiramente, acolher aquela mulher e aquela criança e encaminhá-las para autoridades judiciais e policiais. Fecho aqui o parênteses. O segundo aprendizado que eu gosto de trazer com a reflexão desse texto bíblico é que, de fato, haverá momentos em que Deus pedirá para você sair do meio da multidão, sair daquela confusão, sair do olho de furacão. Mas Ele não vai pedir para você sair sozinho, sozinha. Ele vai te pedir para arranjar bons amigos. Ali, no caso, os anciões de Israel, as pessoas responsáveis de Israel, sairiam junto com Moisés. E você também deve ter homens e mulheres que você possa confiar. São pessoas que estão ali para te edificar, não estão ali para te atrapalhar. São pessoas que podem até ser duras contigo, mas falam aquilo que é bom para você. Então, saia do meio da multidão, escolha bons amigos capazes de te edificar e ali busca o Senhor junto deles e para que seja alguma coisa realmente vindo da parte de Deus e só depois retorne com a solução do problema. Ainda no versículo 5 tem uma coisa que chama a atenção. Deus fala assim: leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Ué, mas Moisés não abriu o mar? Será que Deus se confundiu? Na verdade, pediu para ele abrir o mar, mas era um rio. Afinal de contas, o que Deus está falando? Pois bem, Deus não erra, então Deus não errou nesse momento. De fato, quando ele fala com que feriste o rio, nós estamos falando do rio Nilo, aquele mesmo onde Moisés transformou a água em sangue e acabou matando os peixes, os animais que ali viviam. Então, quando a gente fala do rio, inclusive, se eu não me engano, a versão NVI fala justamente do rio Nilo, para ficar bem claro que não estamos falando do mar que Moisés abriu. É interessante também porque naquele momento o cajado de Moisés toca a água e transforma um elemento de vida em morte. Para aquele momento, o cajado de Moisés serviu como instrumento da justiça de Deus para o povo do Egito. Obviamente,
Dali veio morte, dali veio problemas de você ter um rio transformado literalmente em sangue. Mas isso também nos abre o terceiro aprendizado desta palavra. Aquele instrumento que foi instrumento da justiça de Deus, agora seria instrumento da misericórdia de Deus. Porque no versículo 6, o que Deus manda, olha, você vai lá e toca, bate na pedra e dali vai sair água. O aprendizado é o seguinte: Deus é um Deus justo e que faz a justiça dele em nós. Mas também ele é o Deus misericordioso e a misericórdia dele vem sobre nós também. A essência de Deus continua sendo o amor. Quando nós nos vemos em situações adversas, é normal queremos sair delas, se possível, ontem. Todavia, não cabe a nós decidir o que acontece, como acontece, nem quando e muito menos por quanto tempo acontece. Cabe a nós aceitar aquele momento da justiça, aquele momento do ensino, aquele momento da dor de Deus. Mas dentro de nós tem que viver a esperança, a viva esperança que a misericórdia de Deus virá, que a misericórdia de Deus se renovará em nossas vidas. Nós temos sempre a recordar: a misericórdia de Deus é infinita. E aquilo que muitas vezes foi para instrumento de justiça em nós, também pode ser um instrumento de bênção em nós. Deus é misericordioso e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Para concluir, nem sempre a vida vai nos dar flores. Em alguns momentos vão nos dar cardos e abrolhos. Em algumas situações você realmente terá que escolher as amizades edificadoras e sair momentaneamente do meio da multidão. O mais importante é que você se lembre: não importa em que situação você esteja, não importa o que você tenha feito ou o que fizeram com você, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Assim diz o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia que nós tivemos, por mais um momento para podermos compartilhar, fazer uma reflexão sobre a sua palavra. Senhor Deus, te agradecemos por esse momento, Pai, e te pedimos, Senhor, para que nós jamais sejamos murmuradores. Senhor Deus, apesar das provações, apesar dos desafios da vida, que nós sempre nos recordemos, Senhor, que toda a nossa esperança vem de Ti. E só Tu pode nos salvar no momento certo. Que a Sua vontade sempre será feita, Pai. Te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos pela nossa família, Senhor, e te pedimos, continue nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Antes de encerrar, apenas 2 avisos. Primeiro, lembrando que neste domingo, culto normal, 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e 10h15 nós temos o nosso culto de louvor e adoração. Atenção, no dia 17, sem ser este domingo, o outro, não haverá atividades pela manhã lá na Igreja de Cairós. A nossa Escola Bíblica Dominical será transmitida apenas no formato online no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aqui embaixo tem um quadradinho onde aparece o símbolo da Cairós. Você clica nele, vai abrir para você um botãozinho chamado inscrever-se. Você se inscreva no nosso canal, que aí quando a nossa EBD chegar online, você vai receber sem precisar fazer absolutamente nada. Então, no dia 17, não teremos atividades pela manhã. Porém, às 18 horas, domingo 17, às 18 horas, nós teremos o culto especial de Páscoa. Você não pode perder, é um culto especial, é um culto onde nós celebramos a morte e ressurreição do nosso Salvador. Não perca
domingo, dia 17, às 18 horas, lá na De Queiroz. O segundo aviso é que no dia 26 de abril, às 13 horas, 1 hora da tarde, nós faremos a visita ao abrigo Teresa de Jesus. Se você quiser nos acompanhar nessa visita, você, por favor, dê o seu nome para Dani ou para a Nicole. Entre em contato com elas e fale, olha, eu quero ir. Crianças podem ir, mas também tem que dar um nomezinho antes também. Olha, eu não posso ir, mas eu gostaria de contribuir de alguma forma. Então você pode levar para De Queiroz até esse dia roupas e brinquedos que nós levaremos para as crianças que são acolhidas nesse ano. Nos vemos este domingo, às 9 horas da manhã, lá na nossa EBD, na De Queiroz. Até lá!